Boa noite, meu povo. Estamos aqui com mais uma edição do canal Chai, né? Estamos recebendo aqui a Cláudia Regina, que é professora, jornalista e arte terapeuta. São três objetos muito interessantes que podem gerar muito assunto interessante. E nós vamos conversar com ela sobre tudo isso hoje, né? Cláudia, boa noite. Muito bem-vinda aqui no canal Chai. E eu gostaria, inicialmente, que você desse para a gente assim, uma rápida biografia da tua formação com esses três campos que são todos muito interessantes e que talvez se comuniquem bem entre si. É você fazer uma apresentação rápida para a gente poder depois contribuir também com as nossas perguntas. Boa noite. Boa noite. Bom, eu falo de Porto Alegre, minha formação foi quase toda aqui. Comecei com magistério no Instituto de Educação, foi um tempo muito rico. Na época eu me aproximei bastante do teatro e depois fiz jornalismo. Acabei voltando para a sala de aula, né? E aí fiz mestrado em educação, trabalhei com tecnologias, trabalhei com educação para mídia e sempre trazendo a comunicação para dentro da escola. E, num dado momento, descobri a arte-terapia, que foi uma maneira de reunir isso tudo e trabalhar mais com conteúdos internos do que externos, ou trazendo conteúdos externos para as mídias possíveis, né? Eu acho que é isso. Bom, então nós temos aqui nossos participantes de sempre, nossos componentes aqui do canal Chai, né? E eles vão cada um fazer as suas perguntas. Eu vou pedir que eles façam também pequenas apresentações de si mesmos, as suas primeiras perguntas, e vamos começar aqui com a professora Vera Salles, por gentileza. Boa noite ao canal Chai, né? Mais uma vez estamos aqui com todo o prazer de conversar com a Cláudia Regina e também ouvi-la sobre essa questão da arte-terapia, um assunto extremamente importante. Eu sou Vera Salles, sou jornalista também, professora universitária e uma pessoa que está muito influenada e se dedica à cultura de paz nos últimos anos. Então, Cláudia, você podia falar um pouco, assim, resumidamente, dessa sua trajetória, como é que tudo começou na arte-terapia com você? Sim, foi uma dessas coisas que a vida traz, né? Eu não conhecia a arte-terapia e fui chamada por um amigo publicitário e arte-terapeuta para fazer uma matéria sobre um curso que ia começar na cidade. E era para o jornal Bem-Estar, que é um jornal de distribuição gratuita, de grande circulação, e eu tinha a página central do jornal, e fui buscar arte-terapeutas, fui buscar clientes que fossem beneficiados com a arte-terapia, e me aprofundar nesse campo que eu desconhecia. E eu fiz a matéria e fiquei encantada. E aí, na hora de receber pelo trabalho, eu pedi para trocar aquele dinheiro pelo primeiro módulo do curso. E o curso de arte-terapia é um curso caro, não é um curso acessível. Eu consegui uma proeza de conseguir uma bolsa no curso, eu passava o café no intervalo, preparava o material e fui ficando e fiz o curso todo, me encantei. Acabei dando aula, depois fui docente nesse curso de formação, hoje é uma especialização aqui. E começou assim, aí eu comecei a aplicar na escola, né? Fui para um residencial geriátrico fazer um trabalho com fotografia, eu fui juntando essa questão da mídia que eu já trabalhava com as propostas da arte-terapia. E agora me aposentei, né, do cargo de professora na rede pública, estou totalmente dedicada a isso. Posso passar para o Hamilton agora, por gentileza, por favor? Bom, meu nome é Hamilton Farias, sou poeta, também professor universitário aposentado e trabalho com cultura de paz e trabalho com arte, poesia, né? Muitos anos da minha vida, toda a minha vida. E me interesso muito eu quero registrar primeiro esse alargamento, essa ampliação da questão do bem viver. Hoje nós estamos conversando sobre sobre arte e terapia, e vendo que a terapia ela tem um lugar nessa nova qualidade de vida dessa, da sociedade, de uma maneira geral.
Agora, a arte-terapia ela trabalha com muitas subjetividades, muitos imaginários, com sonhos, com dilemas existenciais interiores, com muita coisa, né? Eu queria primeiro que você diferenciasse um pouco a arte educação da arte terapia. E depois dizer, por exemplo, a quem serve a arte terapia, que tipo de resultado que a arte terapia pode ter para uma pessoa melhorar, qualificar melhor o seu modo de vida. Bom, tem bastante coisa aí, né? Eu, de uma maneira muito simples, eu diferencio a arte-educação da arte-terapia pela intencionalidade da arte-terapia. A arte-terapia não exige nenhuma capacidade técnica do sujeito que vai vivenciá-la, né? A arte-educação vai trabalhar com as escolas, com a história da arte, com a experimentação de técnicas, né? A arte-terapia, pelo contrário, ela trabalha com a liberdade de expressão, né? Propõe técnicas expressivas para que o sujeito traga do inconsciente, do seu interior, aquilo que precisa vir à tona, né? Ela é uma terapia como são as outras terapias, né? Eu acho que ela diferencia muito da terapia verbal, porque quando a gente vai para um consultório terapêutico que exige o verbal, está trabalhando com o cognitivo, está trabalhando com aquilo que já se alcança em nível consciente. E a arte-terapia proporciona muitas surpresas. Ela traz para a questão do bem viver o reconhecimento do sujeito, né? O acalmar das suas tempestades internas por reconhecer a sombra que vem à tona. E eu estou falando de arte-terapia junguiana, né? Deixar claro isso, porque tem outras correntes, outras formas, mas a gente trabalha simbolizando e amplificando símbolos, e isso acontece com criança, com adolescente, com adulto, com a pessoa mais envelhecida. Em qualquer faixa etária é possível passar por esse processo. Não sei se eu te respondi, se era isso. Agora, Marina, por gentileza, sua primeira intervenção e apresentação, por favor. Cláudia, seja bem-vinda ao canal Chai. Eu sou Marina, tenho formação em Ciências Sociais, História e Pedagogia. E trabalhei e trabalho com arte e educação. Cláudia, pesquisas indicam que no pós-pandemia, mais de 70% de pessoas, aumentou mais de 70%, pessoas procurando atendimento para saúde mental. Eu te pergunto se a arte-terapia não seria um instrumento eficaz para combater os problemas decorrentes da saúde mental e físico, né? Porque o corpo somatiza. Com certeza, Marina. A arte-terapia no Brasil começou com a doutora Anise da Silveira, né? Que daria um programa de horas só para falar do trabalho dela. E ela trabalhava com saúde mental em um hospital psiquiátrico. Então, assim, ela trabalhava com esquizofrênicos que tinham poucas condições de fala, mas trabalhando com pintura livre, eles conseguiam expressar o seu interior, tanto que ela, de dentro de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, ela fez contato com o Jung e foi expor os trabalhos dos internos na Suíça. Né? Foi reconhecida internacionalmente por esse trabalho com saúde mental com doentes psiquiátricos. Né? Hoje a arte-terapia atende qualquer pessoa, né? Pessoas com problemas mentais mais graves e pessoas que têm os seus conflitos para resolver. Né? É um campo relativamente novo. Né? No Brasil, os cursos de formação, o primeiro foi em 64, na USP, como extensão, depois veio a Ângela Filippini em São Paulo, e aí começaram a migrar para outros locais do país os cursos de formação em arte-terapia. Como eu disse, é um curso não é tão acessível, né? Poderia estar formando arte-terapeutas em maior número. É uma profissão que recém está sendo reconhecida, então tem muito para crescer, tem muito para alcançar, mas os resultados alcançados com a arte-terapia são inequívocos. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, pelo que eu proponho, né? Então sou suspeita para falar.
mas com certeza é uma boa resposta e já faz parte das PICs, né, das práticas complementares do SUS. Falta a implementação concreta disso. Cláudia, me diz uma coisa só, como que acontece a arte terapia? Por exemplo, você tem um grupo numa escola ou as pessoas vão até você? Como que se dá a escolha dos materiais? Como que se dá esse processo, acompanhamento? Como é que é isso? Exemplifica um pouco para a gente a escolha da arte para começar um processo, depende do nível que a pessoa está, como é que é isso? Não existe um nível em que a pessoa esteja para estar pronta para a arte terapia. Qualquer pessoa, de onde está, do seu momento atual, pode começar um processo. Na minha experiência só não. Existe um trabalho que é de atendimento individual para qualquer faixa etária. Então, por exemplo, eu, em alguns períodos, atendo em clínica, né? E aí atendo, a gente não chama de paciente, né? Eu sigo a Anísia da Silveira, a gente chama de cliente. Então, atendi, por exemplo, ano passado, atendi crianças no nível individual na clínica, ou se atende grupos em qualquer faixa etária, na escola, tu atende numa sala de aula, um grupo de adolescentes ou um grupo de crianças. Não sei se eu posso mostrar um material aqui feito com crianças. Eu falei que eu vinha da mídia, né? Então, isso aqui é um material que é uma recontagem de histórias. Deixa eu pegar a parte que não é plástica, dá para ver melhor. Então, aqui eu tenho a reconstrução de arquétipos, né? Esse era um menino, por exemplo, especial, que ele foi o pai na história, e ele mudou completamente as atitudes dele trabalhando. Aqui a gente reconta uma história, que seria da Maria Borragueira, né? Uma história antiga, e a gente leva meses fazendo isso na escola. Porque tem que fazer o roteiro, tem que constituir figurino, cenário, resolver problemas, né? Isso aqui eram umas tripas de uma vaquinha que iam para o rio, então a gente tinha que achar como que a gente ia significar isso, como que a gente ia criar essa imagem. E eles vão vivenciando papéis, né? De quem é mal, de quem é bom, como é que é isso, como é que é ficar nesse lugar. Os milagres, né? Os presentes, os castigos, tudo isso entra na história. Então, esse é um exemplo de trabalho em escola, com crianças, e que tem um resultado excelente. Aí eu tenho, no atendimento individual, um menino que tinha dificuldade para estruturar texto, para estruturar a sua comunicação, por hiperatividade. Ele me disse que ele só gostava de pensar em viagens. Aí a gente foi pegar recortes de revistas e ele construiu esse guia de viagens para o País Belo. O País Belo, segundo ele, é de um surfista que dormiu na prancha e acordou num país que ninguém conhecia no mundo. E aí aqui ele tem um mapa do país, né, onde fica o país. Ele cria uma moeda para o país, a linguagem, a vegetação. Isso tudo é processo criativo. Mas dentro do processo criativo ele foi estruturando uma sequência, o texto, as ilustrações, e trabalhou numa lógica. Né? Então esse é um atendimento individual. São poucos os materiais que eu guardo, algumas cópias, porque a maior parte dos materiais eu deixo com as pessoas que eu atendo. Né? Com adultos. Deixa eu ver onde estão. Esse aqui é o material que eu produzi, mandalas com chapas de raio-x. Né? Então, eu não tenho material pronto, mas esse é um material que se propõe para fazer colagem em cima dele, com tecido ou com figuras de revista. E esse material, a gente trabalha ele na mesa, ele não tem nenhum vazamento de luz. Aí faz a colagem, quando levanta que ele tem vazamento de luz, a figura que está na chapa interfere na figura que foi feita na colagem. E as pessoas olhando para isso enxergam um bocado de coisas internas.
Então, é assim se dá a arte terapia, né? De uma maneira simples, mas assim, trazendo para a expressão e para o projeto criativo formas simples. Tu não precisa saber desenhar, saber pintar, saber colar. A gente vai compondo coisas, trazendo histórias e acordando o sujeito. É mais ou menos isso. E, Cláudia, eu queria saber quais as outras iniciativas que existem, além dessa do Rio Grande do Sul, em outros estados do Brasil, de que forma elas existem, como é que funciona isso? Se elas são articuladas, assim. São, são bem articuladas. Nós temos a UBAT, que é a União Brasileira das Associações de Arte Terapia do Brasil, União Brasileira, né, já disse. E a gente tem em cada estado uma associação regional, né? Aqui a gente tem a ATERS e todo ano se organizam fóruns. Esse ano vai ter um congresso em Curitiba, inclusive. E essas organizações é que têm fomentado, digamos, essa formalização da profissão, né? A gente já tem um número no Código Brasileiro de Ocupações, no Ministério do Trabalho, e agora deve sair a regulamentação da profissão de arteterapeuta. Então, eu diria que a Nise começou lá com o Museu do Inconsciente na década de 50, a gente está andando, está ainda engatinhando, né, com esse campo. Nas próprias práticas complementares do SUS, a arte-terapia aparece pouco. Cláudia, aqui em São Paulo tem uma amiga, ela chama Dalali. E ela trabalha uma coisa muito parecida com o que você está fazendo. Ela chama de manifesto. É muito parecido com o que você faz. Chama manifesto, ela cria, junto com as pessoas, capa de livro, de caderno, cada um constrói a sua história. Segundo ela, a pessoa entra de um jeito e sai completamente diferente. Você já falou isso para a gente, né? Que as pessoas se modificam, né? É, agora eu fiquei curiosa, vocês não se conhecem, não? Chama Manifesto o trabalho dela. E o objetivo principal é tirar as pessoas das telas, as pessoas aprenderem a reaprender a pensar, a refletir, a olhar dentro de si, olhar para o outro, escrever, desenhar, né? Para se afastar mais das telas e mergulhar mais dentro da pessoa e com um olhar para o outro. Não só completando a Marina, é que, pelo menos a percepção que eu tenho, né, não conheço muito arte terapia, mas que seria você, mais do que indicar caminhos a serem trilhados, seria descobrir o potencial criativo de cada um, né? Onde você, por exemplo, quando a pessoa está com muitos problemas existenciais, ela está em processo de autoestima baixo também, muitas vezes, porque ela não encontra caminhos e ela não sabe o potencial criativo que ela tem para ampliar esse potencial criativo e, inclusive, resolver problemas, resolver situações da vida, avançar na vida, enxergar, olhar de forma diferente, pensar de forma diferente. Agora, eu fico preocupado também como que se dá a continuidade disso, o acompanhamento disso, porque você vai para uma sessão e tem um alumbramento ali, uma coisa, uma alteração de consciência enorme, daí como é que fica o resto da continuidade, se for um trabalho coletivo, como é que se dá isso? O ideal é que se trabalhe individualmente com uma sessão semanal, né? Ou com grupos da mesma forma. Um outro formato que eu tenho trabalhado bastante é com vivências. Essas vivências elas têm a duração de 3 a 4 horas. Ano passado eu consegui um local muito interessante, um centro cultural aqui em Porto Alegre, num edital. Aí nós fizemos 3 encontros de 4 horas. E aí o arte-terapeuta tem que ser hábil o suficiente para abrir e fechar as questões numa sessão. Não pode, acho que de terapia nenhuma, a pessoa sair com as questões em aberto, né, se desmanchando por aí.
Então, nas vivências, a gente faz uma abordagem, né, e que é muito interessante, assim, porque as pessoas sempre acontece, né? As pessoas se emocionam, as pessoas choram, as pessoas lembram de coisas, atualizam memórias, porque o próprio material ele proporciona isso. Na verdade, a minha função como arte terapeuta é meio de orquestra, né? É propor, motivar e aí ir conduzindo esse processo. Cláudia, eu reparei, assim, pelo que tu vens falando, que tem muita semelhança com outros campos que a gente conheceu em algum momento, como teatro do oprimido, né? E tu já falaste também que isso aí tem muito a ver com as questões dos arquétipos do junguianos e tal. Eu queria entender assim, como é que ocorre a seleção dessas ferramentas, assim, você vai selecionar na hora de acordo com eu não sei se é o caso de chamar de paciente, me foge agora, cliente, é certo. Você vai selecionar de acordo com uma anamnese, vai conversar com a pessoa e vai selecionar essa ferramenta. Que tipo de ferramenta está no teu leque, por exemplo? Bom, exatamente. Principalmente para o cliente individual se faz uma anamnese para começar o trabalho. E aí vai ver o que a pessoa está precisando, né? A gente tem várias indicações teóricas na formação de arte-terapia, por exemplo, quando se trabalha com argila, trabalha com coisas mais primitivas, quando a pessoa está precisando botar raiva para fora, né? Que precisa de um material mais denso, quando a pessoa precisa suavizar, ela precisa de um material mais fluido. Eu trabalho com algodão, né? Que é algo que eu venho trabalhando faz um tempo, que a gente faz casulos nas vivências. E isso aqui é um material que é uma delícia de trabalhar, né? E não tem como não ficar durante uma hora trabalhando, mexendo, colando, criando uma imagem, uma estrutura tridimensional com isso, e não trazer nenhuma emoção, né, via corpo. Porque é isso também, a gente trabalha o criativo, trabalha o emocional, mas a gente trabalha a respiração. Tu disseste que tem a formação de música, né? Eu pesquiso música, edito música para fazer os trabalhos de arte terapia, especificamente para aquilo que eu percebo que está sendo necessário trabalhar. Eu trabalho para selecionar material, é isso, a partir da anamnese, mas eu gosto de pesquisar material. Em termos de tinta, eu tenho trabalhado com pigmentos naturais, que o próprio material tem uma história, né? Material de falésias que são destruídas, né, para virar pigmento, e aí a gente coloca cola, coloca óleo, coloca um pouco de água, faz uma massa, e aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui também, saem pinturas espontâneas, por exemplo, isso aqui é pintura de grupo, não sei se dá para ver. Isso aqui é pintura de grupo em oficina, não tem nenhuma combinação, não tem nenhum tema, a gente coloca a música e vai, né? Uma outra questão que se trabalha, vem do Jung também, é com a imaginação ativa. Então, conforme o tema que você está trabalhando, vou editar uma música, né, específica para aquele momento, e a pessoa vai fazer um exercício de respiração, vai fechar os olhos e vai ser conduzido para ir para o seu próprio imaginário, e na volta vai ou pintar, ou vai desenhar, ou vai fazer uma expressão corporal. Então, assim, é sempre um jogo de linguagem que se faz, né? E vocês trabalham com obras, obras de pintores e coisas assim, clássicos e coisas assim, dessa natureza também? Sim, também. Trabalha com a recepção e com a expressão, né? Se trabalha, sim. Mas sempre para provocar uma ação, né? Sim, uma resposta, né? Cláudia, o Brasil ele está se tornando um país de idosos, mais de idosos, né? E, por outro lado, os jovens, com muito tempo nas redes, está perdendo, isso é pesquisa mesmo, está perdendo o poder de pensar, de refletir, né? O cognitivo está sendo afetado nos jovens.
eu pergunto assim: você acha que a arte terapia. Ah, e com isso, tanto os velhos como os jovens, eles se sentem num isolamento social. A arte terapia, ela é capaz de romper o isolamento social, tanto nos idosos como nos jovens? Eu fiz ao longo dos últimos anos, dos últimos 10 anos, eu acho, pequenas oficinas na Feira do Livro, aqui em Porto Alegre, que é um evento grande, né? Mas a gente tinha uma salinha e eram assim 5, 10 pessoas no máximo que vinham para as oficinas. E em diversos momentos, espontaneamente, vieram pessoas com mais idade. Né? Um dos temas que eu trabalhei foi sobre os pequenos males. Né? As pessoas trazerem os seus pequenos males, e aí tinha música, e aí tinha material, né, proposto para isso, e aí as pessoas conversam, porque no grupo, além de toda a expressão individual, tem a troca. Eu estou vendo o que o outro está trazendo, eu estou me identificando, ou eu estou discordando, então sempre tem a conversa junto, né? E eu vi essas reações, né? Esse descongelamento que a gente chama dentro dos grupos. Um outro tema que eu trabalhei numa outra feira foi o livro que eu sou. Né? Cada um de nós é um livro, cada um de nós tem uma narrativa. Né? E o que a gente faz com ela? A gente guarda para si. Então, quando num grupo tu é capaz de trazer a tua narrativa e ouvir a do outro, ver o que tem de comum, o que tem de diferente, o que eu poderia ter escolhido que ia me levar para um outro caminho, né? Isso faz muita diferença. Claro que não é sempre, né? Tem pessoas que num pequeno estímulo assim não vão alterar a sua forma de estar aqui, mas eu acredito. E com os adolescentes na escola, eu pude vivenciar isso trabalhando com autorretrato, né? Mas não com autorretrato comum, a gente trabalhava autorretrato com giz molhado, giz colorido molhado no papel preto, né? Então não ficava um retrato comum, e aí tu vai com uma Polaroid, faz fotos deles, eles vão comparar, e aí eles acham engraçado, daí eles trocam isso. São coisas simples, eu acredito, assim, em termos técnicos, né? Você tem pouco material também. Outra coisa que eu fiz com eles foi amuletos com argila. Mas aí eu tinha um bloco de argila para 30 crianças, então eu fatiava assim, um pedacinho para cada um. E a gente trabalhava com a questão da expectativa para o futuro, né? O que eu quero, do que eu quero ser protegido, né? O que eu quero plantar para o meu futuro. E isso sempre na perspectiva do bem viver, né? Eu não vou trabalhar nesse sentido. Eu trabalhava isso numa escola de periferia, onde às vezes a saída para os adolescentes é entrar para o tráfico, né? Então, quando a gente fazia os amuletos, a gente fazia pensando no que tinha de melhor para a vida, né? E eles guardavam esses amuletos e conversavam sobre isso comigo depois. Eu acho que sim, eu acho que descongela muita coisa. Eu queria saber o seguinte, pelo que você falou, a arte terapia ela atinge o público em geral, né? Desde crianças, adolescentes, adultos, idosos. Mas, digamos que alguém que está nos ouvindo, nos vendo, ele vai dizer assim: bom, eu estou querendo fazer arte terapia. E aí, o que eu devo fazer? Como é que eu começo na arte terapia? Como é que uma escola vai para a arte terapia? Ou ingressa nisso? Ou uma pessoa particularmente, entende? Por exemplo, estamos aqui em São Paulo, né? No Maranhão existe isso. Como é que a pessoa, uma coisa mais assim acessível, prática, como é que seria isso? Vera, sempre buscando um profissional. Né? A formação de arte terapia tem mais de 500 horas de aulas práticas e teóricas, mais um estágio com um número considerável de horas. Eu tenho visto muito no Instagram assim, cursinhos rápidos de especialização com preço muito barato, muito acessível. Eu não acredito nisso. Então, assim, como todos os estados do Brasil têm a sua associação, é buscar o site da associação e lá tem uma lista de arteterapeutas que podem dar atendimento, seja para uma instituição, seja para uma pessoa. Acho que isso a gente aqui tem, eu tenho um mini currículo lá no site,
tem pessoas especializadas em algumas áreas, né, em autismo, em público adulto. Então, acho que sempre buscar um profissional confiável. E de onde costuma surgir a demanda? Assim, você atende mais a demandas institucionais, de instituições buscando esse tipo de abordagem para lidar com as pessoas que elas atendem, ou são demandas individuais? Existe a clínica, né? Na clínica sempre há busca de atendimento individual. Na medida que a gente vai divulgando, por exemplo, eu tenho feito as vivências e aí sempre vem outras pessoas indicadas, né, para as vivências e acabam trabalhando. Existem, por exemplo, eu estou vendo aqui próximo de casa tem um centro de juventude, né, que eu estou pensando em propor alguma coisa, porque não, a demanda não vem sozinha. A gente tem que divulgar e mostrar essas possibilidades, porque ainda é algo muito novo. Cláudia, não, tem alguma interface com psicodrama, com biodança, alguma coisa? Como é que esse diálogo entre essas áreas que até utilizam arte de certa forma, né? Não como foco central, mas que também utilizam. Tem com musicoterapia, com biodança, inclusive a partir dessa publicação coletiva que a gente está fazendo aqui das práticas complementares, hoje uma pessoa que é da biodança me chamou para a gente oferecer algo em conjunto, né? Porque o foco é um pouquinho diferente, mas assim, eu faço trabalho corporal dentro das minhas vivências, porque é necessário para fazer um trabalho de imaginação ativa, eu preciso fazer um relaxamento antes, eu preciso que a pessoa tenha um pouco de consciência de como está o seu corpo para poder trabalhar, né, para poder estar pronto para isso. Se a gente pode juntar as coisas, excelente. Aqui em Porto Alegre, o primeiro curso de formação, quem trouxe foi a Lígia Diniz, do Rio, que é arteterapeuta, tem um curso lá de formação de arteterapia, ela é irmã da Leila Diniz, que a gente conhece mais, né? E a Lígia continua com o seu curso, o curso que eu fiz nasceu dos alunos da Lígia que resolveram depois começar a formação aqui em Porto Alegre, numa clínica. E a Lígia, a formação dela é no teatro. Então, a arteterapia, ela acolhe todas essas linguagens, né? Cláudia, eu tive já a oportunidade de ver algum material teu na sala de aula, vestida de Emília, né? E eu queria saber como essa abordagem ela surge diretamente da tua experiência com a arte terapia, essa ideia de essa interação com as crianças daquela maneira, por exemplo? Não, a Emília nasceu lá no Instituto de Educação, na época do Instituto de Educação, que eu estava num flerte assim com o teatro, né, querendo ser atriz, e aí um diretor de teatro daqui me chamou para fazer a personagem na inauguração de um shopping em Iguatemi aqui que tinha o mês da criança. E eu comecei e a personagem virou uma parte minha, né? Eu até o final, agora na aposentadoria, as crianças na escola não me chamavam de professora Cláudia, elas chamavam de Prof. Emília, porque eu usava esse recurso muito, né, do drama do personagem infantil para criar uma cumplicidade com elas na sala de aula que não era da professora formal, né? Então isso teve muito a ver também com a arte terapia, me lançou, né, para poder deslocar da formalidade mesmo como arte terapeuta, eu acho que eu não sou uma pessoa muito formal, assim, né? Eu procuro me colocar mais próxima sempre das pessoas que eu estou atendendo. E a Emília é isso, né? A Emília é rebelde, ela surpreende. E a arte terapia faz isso também, acho que tem a ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu separei aqui um material, mas ele é muito grande. Isso aqui eu fiz, dá para ver? Deixa eu ver mais para cá. Isso aqui é um livro gigante. Chama O Dinheiro das Estrelas, que eu fiz no curso de arte terapia. Essa é minha filha, que hoje já vai ser mãe pela segunda vez. E a gente fez as fotos e montou o texto. E esse é um trabalho que eu faço, não desse tamanho, né? Mas que é algo muito legal de se fazer. Que a gente foi para o Jardim Botânico aqui tirar as fotos e foi montando.
E aí, conforme o ambiente do momento da história, a gente foi compondo depois. E isso é uma coisa muito legal de se fazer num grupo, seja de que idade for, né? É só chegar numa página aqui, nessa aqui. Que a história de uma menina que ela vai entregando tudo que tem até que ela fica sem nada, né? No meio do escuro. E aí ela é beneficiada, né, pelo universo com uma chuva de estrelas e recebe tudo que ela quer porque ela foi boa e entregou as coisas para as pessoas que pediram comida, que pediram a roupa, né, pediram as coisas para ela. Então, isso aqui é o resultado, mas o processo mexeu muito com todas nós no grupo, né? E com a Carol também, com a minha filha, que é a personagem. Aí eu tenho assim. Isso aqui é uma maneira de rever a realidade, né? Não dá para ver. Esse aqui é o guarda, né? Segurança da escola. Então a gente faz fotos em preto e branco, imprime em A4, e aí eles vão colorir. E quando eles vão colorir, olha, tem uma criança sentadinha ali, eles vão dando a visão deles, né? E aí depois se expõe esse material na escola e eles vão se reconhecer. Eu sou suspeita, gosto muito de fazer isso. Oi? Não, eu ia dizer que assim, hoje eu fui recuperar para ver que material eu tinha em casa para mostrar para vocês. E fiquei emocionada, porque assim, me deu saudade desse trabalho, que é muito bom de fazer. Que as crianças, elas entram assim, e eu diria que os adultos também nas vivências, sabe? Porque viram crianças, né? Porque quando a gente brinca com o material, quando a gente vai fazer a tinta dos pigmentos, a gente volta para o momento da infância, né? A gente retoma uma brincadeira, uma capacidade de rever a realidade que a gente vai perdendo com o tempo, né? Assim, muito superficialmente, eu tô entendendo esses processos assim como você trabalha com a pessoa para dar vocês dois assim ou ela traz à tona uma narrativa, né, a respeito do objeto em si, se é da vida dela, se é de algo que ela, bom, não deixa de ser da vida dela sempre, né? E aí eventualmente ela pode incorporar aquilo na realidade de uma maneira mais ativa, mais racional. Esse é um dos objetivos. Eu estou entendendo corretamente? Sim, isso seria a parte terapêutica da história, né? Que tu resgata questões internas, conteúdos que não estão disponíveis na superfície, no cotidiano, né? A gente vive cheio de responsabilidades, compromissos, coisas a cumprir, boletos a pagar, né? A gente não tem tempo de ficar se olhando e às vezes se a gente se olha sozinho, a gente se assusta com o que a gente está vendo, né? A gente precisa poder colocar para fora e organizar. Outra coisa que eu me lembrei, você podia falar um pouco sobre esse trabalho seu, Metamorfose? Sim, Metamorfoses foi o trabalho de 2024 para cá que eu estou me dedicando, que eu estava procurando um tema para trabalhar com adultos, porque não dá para fazer anamnese quando tu recebe um grupo de adultos para trabalhar, né? Tu não tem esse tempo. Então eu queria um tema que pudesse fazer sentido para muitas pessoas. E aí a gente teve vários exílios aqui, teve enchente, e aí teve também uma obra aqui na fachada do prédio, que eu precisei sair de casa por uns dias, ir para uma casa no litoral. E aí eu fiquei como se fosse no casulo da metamorfose, né? Eu queria alguma coisa para ler, eu estava inquieta, e aí eu descobri o livro do Emanuele Corte, que chama Metamorfoses, e me encantei com o que ele traz, porque ele é um filósofo que vive em Paris, mas a formação dele na escola secundária foi na Itália, e ele trabalhou numa escola agrícola
Então, ele traz toda essa questão da natureza para a filosofia, né? E quando eu li o texto Metamorfose, eu pensei que era isso que eu queria. Eu queria trabalhar com metamorfoses, porque é o que nos guia o tempo todo. A gente está o tempo todo em metamorfose, né? Física, afetiva. E aí eu fui buscar material, foi acontecendo tudo meio junto, assim. Eu estive na Paraíba num encontro de arte terapia na Universidade Federal lá, e lá eu descobri os pigmentos, né? E aí eu disse, quero trabalhar com isso, fui juntando. Aí nessa própria viagem na Paraíba, eu fui a Campina Grande para conhecer a questão da recuperação da cultura do algodão, e aí descobri o algodão colorido. Então são duas metamorfoses em si, né? O pigmento que vem da rocha e se transforma em pó para tinta, e o algodão que é colhido, né, mas que passou por toda uma metamorfose para superar o ataque da praga do bicudo, que no Maranhão também aconteceu, né, na década de 80, 70, 80, que a cultura do algodão acabou, e aí com pesquisa conseguiram voltar para fazer uma cultura diferente, se livrar da praga, e aí veio o algodão colorido, que economiza água, né? Uma camiseta de algodão, uma calça de algodão usa milhares de litros de água para colorir, né, cada peça. E o algodão colorido, tu vai tecer e vai ter o tecido sem precisar essa água toda para fazer uma peça de roupa, né? Então são materiais cuja metamorfose já está no processo. E aí eu trabalho nessas vivências de 3 horas com a questão do conceito, dos conceitos de metamorfose que o Coach traz, né? Desde que a gente nasce, a gente já é uma metamorfose e que não tem como parar, né? E que a gente está ligado a todo o meio vivo do planeta, dessa forma, com o que a gente come, com o que a gente veste, com o que a gente escolhe, e que a gente pode fazer casulos para trabalhar a nossa metamorfose. Então, é isso que se faz na vivência. A gente trabalha com imaginação ativa, trabalha com pintura espontânea, trabalha com a construção de casulos usando algodão colorido. Tecnicamente é isso. Agora, o que acontece no processo é com cada um e é muito bonito. É uma vivência muito reveladora. Cláudia, diz uma coisa, aquele que participa da sessão chama-se paciente ou não? Cliente. Então, como se dá essa relação do cliente com o arte-terapeuta? Porque que são muitas vezes dilemas da educação também, né? Até que ponto que ele descobre os caminhos que ele vai trilhar e vai descobrindo e ampliando, e até que ponto que o arte-terapeuta induz ele a descobrir determinadas coisas? Como que se dá essa relação? É uma relação dialógica, né? O arte-terapeuta induz um pouco porque ele vai escolher os materiais e as técnicas para proporcionar essa evolução do cliente, né, em relação ao melhor autoconhecimento, a mais saúde emocional e mental, mas tem muita liberdade na expressão, né? Não se direciona nenhuma técnica, não se diz para um cliente, olha, agora tu pega o pincel desta forma. Tanto que eu faço monotipia nas minhas vivências, e para pegar tinta na hora de trabalhar com a monotipia, para não ter direção, eu uso colherzinha plástica, eu não uso pincel, porque a colher não permite, sabe? Então já começa um certo desconforto ali, porque tu vai espalhar tinta com uma colher, não é a mesma coisa que a gente está acostumado a ter o pincel e fazer o traço bonitinho. Então, se induz nesse sentido. A gente sabe, às vezes, que quer criar até um certo desconforto para o cliente. Mas você não tem um ponto de chegada, né? Você tem um ponto de partida, mas não tem um ponto de chegada, porque o ponto de chegada vai ser definido também pelo campo de vivência dele, né? E nenhuma terapia se tem ponto de chegada, né? É do sujeito. Complementando essa questão que a Milton colocou, Cláudia, eu lembro que tu falaste no começo aqui da nossa conversa que não podia deixar em aberto as questões tocadas, né, no objeto com o cliente. E
num tratamento, entendendo que esse tratamento nunca vai ser não necessariamente é uma única sessão, né? Pode ter um acompanhamento de várias sessões e tal. Acho até que é o desejável. Como é que funciona isso? Cada sessão vai ter abertura e fechamento do objeto, não pode deixar a pessoa sair com aquilo. O que é que quer dizer exatamente isso, né? Se é para a pessoa não sair com aquilo em aberto até chegar no próximo dia, como funciona? Na arte terapia junguiana, tudo que a gente produz, pelo menos eu faço assim, a pessoa leva para casa. Tá? E a gente pede à pessoa que converse com a imagem que ela produziu. Que durante o período que não se está em terapia, que ela possa ir vendo se tem outros ângulos de visão para aquilo que ela criou, se ela poderia fazer de uma outra maneira. Então, tem uma continuidade, né? Tem processos que levam meses, né? Isso que eu mostrei para vocês aqui do livro com fotografias, a gente leva meses fazendo. Então, não fica em aberto, porque tu vai retomar, na próxima sessão tu vai retomar o que foi feito, vai construir outra técnica, mas tem coisas que levam, às vezes a gente trabalha até com reproduções, e isso pode levar várias sessões. A pessoa, o tema de casa, digamos, né, de fazendo essa conversa enquanto não se está junto. Ficar em aberto, então, quer dizer ficar sem conclusão. Não, o ficar em aberto que eu falei é fazer uma única sessão, um único encontro e deixar a pessoa sensibilizada com o processo e não voltar a falar daquilo. Isso pode ser ruim, né? A pessoa está muito deprimida, aí ela traz uma questão e ela fica muito mexida com aquilo, se ela não tem continuidade, pode ser ruim. Acho que em qualquer terapia também. E como é que a pessoa... Desculpe insistir nessa questão. Estou tentando suprir uma lacuna de ignorância minha aqui. Né? No caso, a pessoa está lidando com assuntos que podem ser muito pesados, eventualmente. Né? Você vai deixar essa pessoa pensando a respeito disso uma semana até a próxima sessão. Como é que é o final dessa sessão para você acalmar a pessoa, eventualmente, para ela saber trabalhar isso aí de uma maneira tranquila até chegar a próxima sessão, por exemplo? Toda sessão termina com uma conversa e também, muitas vezes, com escrita. Né? A pessoa faz a sua produção e ela escreve a respeito do que ela sentiu, do que ela projetou. E aí não tem jeito, tem uma parte que é com ela. Né? Cláudia, e a poesia entra onde? A poesia, eu uso poesia nos meus encontros. Poesias e microcontos. Eu tenho uma amiga que está na Austrália que publicou uma série de microcontos e eu uso porque eles despertam, né? A própria poesia também desperta uma série de sensações e de imagens para se registrar. A poesia é muito bem-vinda, assim como a música, como recurso de estímulo, né? Eu queria ver a questão, aprofundar um pouco a questão do bem viver. Assim, qual é a relação da terapia com o bem? Ou seja, o indivíduo com ele mesmo, o indivíduo com os outros, o indivíduo com a natureza, o indivíduo com a comunidade. Qual é essa relação, no seu entender? Professora Vera, para mim, a relação do resultado de um processo arte-terapêutico, ele leva para melhorar, para aproximar do bem viver. Quando a gente trabalha em grupo, as pessoas saem com relações mais fraternas, compreendendo a si mesmas e aos outros, e isso é fundamental. No processo das metamorfoses, o que a gente trabalha é que somos parte de um todo, né? Que as metamorfoses elas estão todas relacionadas, nós não somos seres isolados, né? Então vivenciar isso colabora para o bem viver. Eu acredito, quando a gente passa a ter uma visão melhor da gente e do ambiente que a gente vive, só pode colaborar. Meus queridos, estamos nos aproximando aqui de uma hora de conversa, que é mais ou menos o que a gente costuma fazer, né? Eu queria perguntar se tem mais alguém querendo fazer uma pergunta. Marina, você...
para a gente poder começar a encaminhar as nossas despedidas aqui. Você tem mais alguma pergunta, Marina? Não, eu queria saber se ela consegue medir os desdobramentos do trabalho que ela faz com um pessoal mais fixo, que ela teve um relacionamento mais prolongado com ou com uma pessoa ou com uma turma. Como é que é o depois, o pós-trabalho de arte terapia? Se você tem contato com as pessoas. Tem. O que eu vejo é que as pessoas se mostram mais integradas no, dentro do meio familiar, da convivência, né, na escola, por exemplo. Mudança de comportamento, para não é difícil falar mais adequado, não é adequado do ponto de vista formal, mas adequado para a própria pessoa se sentir melhor, né? E algumas acomodações de processos eu vi várias vezes, né? De que a pessoa passa a lidar com as suas questões de uma maneira mais tranquila. Acho que é o que se vê, assim. E das vivências, eu tenho muito retorno das pessoas dizendo que elas querem mais, né? Que elas conseguiram ver coisas em si, que elas conseguiram interagir de uma maneira interessante. Aí tem uma pessoa que vem e diz, eu quero trazer minha mãe, né? Porque é uma coisa legal. Então, é isso, assim, eu tenho me dedicado mais para esse campo nos últimos tempos, e isso também me estimula a continuar. E tem mais uma pergunta, Paulo, que é a seguinte: a arte-terapia ainda é uma coisa à margem, né? Vamos chamar assim. Ela ainda não se institucionalizou enquanto reconhecimento no campo da ciência, do saber mais universal, etc. Como fazer com que isso se torne uma realidade nas políticas públicas, no SUS, nos órgãos governamentais, nas escolas, na sociedade de uma maneira geral, seja reconhecido como uma prática legítima e não apenas alternativa? É difícil responder isso, na minha opinião pessoal, é com o tempo e trabalho, né? Porque a arte-terapia, se considerar a arte-terapia dentro dos hospitais psiquiátricos, na década de 50 e 60, com a Anise da Silveira, ela teve um reconhecimento internacional, né? Jung veio visitar o trabalho da Anise, deu bolsa para ela estudar lá. O Ronald Lang, que é o psiquiatra inglês da antipsiquiatria, ele veio ao Rio para conhecer o trabalho dos internos do manicômio, né? Então, assim, já houve um momento, só que agora a arte-terapia se expandiu para todos os públicos e ela precisa conquistar esse espaço. A questão formal está acontecendo, né? Mas eu acredito que ela precise chegar nos centros comunitários, que ela precise chegar nos lugares mais periféricos, nas escolas. Nos pontos de cultura também. Também é difícil, porque assim, eu tenho observado os editais dos pontos de cultura e para outras áreas públicas, eles contemplam até várias modalidades de arte, mas a arte-terapia não. A gente ainda não entrou lá. Que é outro olhar. Não é a arte-educação, não é a expressão da arte em si. Agora, só uma notícia seguinte: tem um projeto que está sendo conduzido pelo Instituto Casa Comum, que chama Arte pela Paz. Depois seria bom entrar em contato com eles, porque tem arte-terapia dentro desse projeto, né? Que são 2 meses de exposição em Campinas que está tendo. Eu participei bastante, fiz roteiro de filmes, etc., sobre cultura de paz. Seria interessante fazer esse contato para perguntar como é que eles estão tratando essa questão da arte-terapia, porque eu acho que você pode dar uma contribuição bem grande nesse campo aí, tá? Acho uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui seria no sentido de que as pessoas às vezes reconhecem a necessidade de uma terapia e não sabem bem por onde começar, porque a oferta é até grande, diversa, né? Às vezes desiste na primeira tenta uma coisa aqui, outra ali, e acaba desistindo na primeira experiência,
E terapia é uma busca, né? Uma busca por conexão. Então você tem que lembrar que às vezes a primeira experiência não foi a melhor, mas não quer dizer que aquilo não vai funcionar. E a arte terapia é uma opção interessante que as pessoas deveriam levar mais em consideração. Eu fico me perguntando por que que o Hamilton falou agora há pouco sobre políticas públicas. E eu fico me perguntando por que que isso não pode ser incorporado na grade curricular, só ia fazer bem para os alunos e aumentar, inclusive, o poder de aprendizagem deles, vai ter mais foco, vai ser mais produtivo, vai ter mais equilíbrio. É muito, sabe por quê? Porque é muito subversivo. Como dizia o Darcy Ribeiro, a educação é ruim, não é descuido, é projeto ser ruim, né? Os campos formais, eles fecham possibilidades, né? As escolas têm a obrigatoriedade de ter psicólogos. Os psicólogos nas escolas fazem diagnósticos e encaminham para a rede de saúde. Um arte-terapeuta numa escola faria diferença fazendo o processo acontecer dentro da escola. Se tivesse arte terapia, talvez nem precisasse de psicólogo. Devia fazer arte terapia com os diretores de escolas também, né? Cláudia, ainda fiquei com uma dúvida aqui. Essa questão da continuidade, né? Então, vamos imaginar que você está fazendo um trabalho individual, né? Mas, assim, ele tem um começo, um meio e fim ou não? Então, assim, eu estou comparando, por exemplo, com uma terapia, né? Uma terapia com um psicólogo, né? Que, de alguma forma, você é trabalhado o tempo todo, né? E que leva você a você se reconhecer, o seu eu interior, uma série de coisas, um descobrimento do eu para fora e de fora para dentro também, né? Então, isso aí, como é feito isso? Eu fiquei com essa dúvida. Da mesma forma, Vera, é que assim, como eu faço esse trabalho das vivências, que é uma coisa que é um turno, né? É mais para despertar as pessoas para a arte terapia, mas o atendimento arte terapêutico em consultório ele é igual ao atendimento de um psicólogo com terapia verbal. A continuidade é um encontro semanal, enquanto o processo exigir o tratamento. Meus queridos, vamos ultrapassando aqui 1 hora de voo. Acho interessante iniciar o processo de aterrissagem, né? Gostaria de pedir que os participantes façam suas considerações finais. E já fazendo a minha aqui, queria agradecer muito a presença da Cláudia e trazendo assuntos cada vez mais interessantes para que a gente possa ampliar o conceito de chai, incorporando o bem viver a cada vez mais esferas do dia a dia das pessoas. Então, muito obrigado, Cláudia. Eu também agradeço mais a presença da Cláudia, a contribuição que ela nos trouxe da arte-terapia. Eu tenho certeza que é um campo que ele deve se abrir quando as pessoas também, quando a sociedade vai se abrir para esse campo, né? E não somente enxergar a praticidade, tudo que é prático, tudo que é mídia, tudo que é isso, que é aquilo, mas esse conhecimento interior, essa que surge da própria pessoa, que traz a criatividade brotar, e que é o encontro do indivíduo com ele, com, a, o, com ele e com os outros. Obrigada, Cláudia. Muito bom. Cláudia, gratidão pela sua presença, pelo tudo que você apresentou para a gente. Você veio somar e só tem que agradecer você. Seja muito bem-vindo ao Chai, tá bom? Foi muito bom. Também agradeço, acho que foi muito bom. Amplia cada vez mais a ideia do bem viver. Depois eu acho que a gente tem que costurar essas coisas. Fica com muitas indagações também, né? É importante que tenha essas indagações, como a questão da continuidade, a questão da relação do terapeuta com o cliente. Eu já teria uma sugestão aí para pensar esse nome de cliente, que eu acho que é um nome complicado, deveria talvez ter um outro nome, porque cliente é uma coisa que foi muito assumida pelo mercado, né?
a ideia do cliente. E eu acho que é importante a gente batizar as palavras com aquilo que elas realmente formulam e transformam, né? Mas eu acho muito bom, agradeço demais e tudo que os meus colegas falaram, eu assino embaixo. Gente, eu só posso eu agradecer, né? Fico muito feliz com esse espaço, com essa possibilidade de diálogo com pessoas tão especiais como vocês são, né? Com as trajetórias de cada um. E eu concordo que o termo cliente é estranho, mas é que a Nise não queria chamar de paciente e não se achou outra coisa. Quem sabe a gente começa aí a pensar numa outra possibilidade. Que paciente é um cara que não tem ação, né? E, bom, agradeço muito, espero não ter fugido de assunto ou falado demais, porque é um campo muito rico, a experiência é muito rica. Ainda não mostrei a TV de Manivela, que ficou aqui, mas uma outra oportunidade. É muita coisa, comecei a mexer hoje no material e a gente vê quanto caminho, né? Porque não tem arte-terapia, o bonito de trabalhar com arte-terapia é que não tem nada pronto. A gente vai construindo junto, né? A gente vai pesquisando material, pesquisando técnica e acordando as pessoas, descongelando os momentos das pessoas. Assistir isso, fazer parte, é muito bom. Obrigada. Legal. Então, boa noite, gente. Até mais. Gratidão.